Há uns 8 meses atrás, eu fiz 2 vídeos falando sobre uma série original da Apple TV Plus chamada Si. Eu fiz o primeiro vídeo que fala bastante sobre a história, os personagens e um pouco dos atores da série. Aquele vídeo, na minha opinião, ele ainda é bastante útil e eu gostaria de citar e deixar ele linkado aqui nos cards. Eu também fiz o segundo vídeo uma semana depois e também irei deixar linkado nos cards, pois eu também acho ele útil de certa forma. Bem, eu finalmente terminei de ver essa série, eu demorei bastante para terminar essa série por motivos de eu estar sem tempo, de motivos de eu ter outras coisas pra fazer e eu havia esquecido completamente que eu tinha que terminar essa série. Mas finalmente eu terminei ela. Mas eu também fiquei pensando se valeria a pena eu gravar um vídeo falando sobre alguns comentários finais sobre essa série. Então eu decidi gravar esse vídeo por 2 motivos. O primeiro é que me dá uma agonia de ver que não tem um final sobre essa série aqui no canal e eu queria realmente terminar de falar sobre essa história, sobre esses personagens aqui no canal. E o segundo motivo é que, de certa forma, eu tenho alguma coisa pra falar sobre a terceira temporada, sobre uma parte da segunda temporada, que eu acho que eram os episódios que faltavam pra eu falar aqui no canal. O meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Vislumbres. Antes de eu começar o vídeo, na verdade eu vou falar bastante coisa antes de começar realmente os meus comentários. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que esse vídeo pode conter alguns spoilers da série. Eu sugiro que vocês que estão assistindo esse vídeo terminem de ver a série e depois voltem para esse vídeo. Se você é uma pessoa que não se importa com spoilers, então sinta-se à vontade. Dito isso, vamos prosseguir. Se você for uma das pessoas que ficaram no vídeo e que não se importa com spoilers, possivelmente você não saiba sobre o que a série trata. Então eu vou repetir algumas informações que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série aqui no canal, só pra eu não sentir que faltou alguma coisa a se falar aqui. Ela é uma série americana, que ela está disponível no serviço de streaming da Apple TV Plus, e ela possui 3 temporadas, e cada temporada possui 8 episódios, totalizando no total de uns 24 episódios. Ela é uma criação do Steve Knight, e ela é estrelada pelo Jason Momoa. E a sinopse da série é a seguinte: em um futuro distante, na qual a humanidade ela perdeu a visão, basicamente, a gente acompanha um personagem chamado Baba Voice, que ele é interpretado pelo Jason Momoa, e ele se torna pai de gêmeos que conseguem enxergar. Então o Baba Voice ele entra numa jornada pra proteger esses gêmeos de uma rainha malvada, basicamente. Essa é a sinopse. Eu peguei essa sinopse e falei de uma forma um pouco mais informal aqui, mas eu peguei essa sinopse do site oficial da Apple TV Plus. Então se tiver alguma coisa errada, por favor, reclame com a Apple TV Plus e não reclame comigo. Bem, eu já disse sobre o que é a série, já disse que vai ter spoilers, então vamos partir logo pros comentários. Bem, eu revi os vídeos que eu fiz sobre essa série e eu também reli os roteiros que eu escrevi para os vídeos dessa série. E talvez a minha opinião sobre algumas coisas tenham mudado e sobre outras coisas tenham permanecido as mesmas. Mas vamos começar, né? Uma coisa que nós temos que elogiar, no caso eu tenho muito que elogiar nessa série, é a construção do mundo que ele possui, né? São coisas muito interessantes. As formas que as pessoas da série usam para se comunicar, para se locomover, elas usam um sistema de nós em corda para se comunicar através da escrita, eles utilizam o som, eles utilizam o tato das pessoas, mas na verdade, se a gente for pensar bem sobre isso, eu acredito que essas coisas que eu acabei de citar são algo super simples, super normais no dia a dia de alguém que possui deficiência visual. Mas acho interessante que a série, de certa forma, ela pensou nesses detalhes, tentou pensar, porque a maioria dos atores ali, eu acho que, não pesquisei muito bem, mas eu acho que nenhum dos atores ali são pessoas que possuem deficiência visual. Então, a maioria dos atores ali com certeza enxergam, mas eles trabalharam muito bem essa questão da falta da visão nessa série. Eu não conseguiria definir se essa série é uma distopia ou se ela é uma fantasia. A série possui elementos de fantasia muito fortes, por exemplo, o elemento das irmãs Kane, porque uma é rainha e uma é princesa. Porém, esses elementos só existem na trama da Magra e da Sebeth. Mas quando a história ela passa para Trivantes, não há a presença desses elementos de rei e rainha. Há elementos muito fortes de uma república. Eu não saberia definir se é uma distopia ou se é uma fantasia. Mas eu acho que eu também não quero entrar nessa discussão aqui. Mas na verdade o que eu quero enfatizar mesmo é que a série possui um universo interessante. E também além dos reinos e além desse local, possuímos também comunidades que eles chamam na série de tribos, né?
Bem, outro ponto que eu queria comentar é que eu acho a história da série um pouco bagunçada, né? Eu disse anteriormente que o mundo da série ele é muito rico e essa riqueza faz a gente pensar que há muito mais para ser visto naquele universo. Porém, a série ela resolve apenas contar a história de um número pequeno de personagens e um número pequeno de locais, né? Essa escolha, ela de certa forma, ela é ótima, né? A série precisa apenas trabalhar um número pequeno de personagens e não precisa se preocupar com uma montanha de personagens e possibilidades que a série poderia ter. Porém, eu ainda acho que mesmo com os personagens que eles tinham, eles ainda conseguiram passar a sensação de não saber o que fazer com alguns deles. Na primeira temporada, se não me falha a memória, a história se divide por alguns episódios entre a comunidade do Baba e a SBF. O Baba tentando proteger os gêmeos e a SBF tentando encontrar os bruxos, entre muitas aspas, na série. Depois se transforma em uma jornada dos gêmeos em busca da Casa do Esclarecimento, enquanto a história das irmãs Kane se torna uma só. E em apenas 8 episódios acontece bastante coisas. Eles são traídos, personagens são presos, segredos são revelados para o público, e fora a morte de alguns personagens que acontece. Eu sinto que, por ser um primeiro contato, no caso da primeira temporada, tô falando da primeira temporada, a primeira temporada passa a ideia de que ela não para, de que ela tá sempre em movimento, que não dá tempo pra descansar, não dá tempo pra respirar. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa com os personagens que a série decidiu contar a história. E como são pequenos, dá essa sensação mesmo que eles sempre estão em movimento, que o roteiro sempre vai pra frente, nunca para, a gente nunca descansa. Já a segunda temporada, ela apresenta alguns personagens novos, né, ressuscita alguns personagens e mata outros, né. Pessoalmente, eu gosto da segunda temporada, eu gosto bastante da segunda temporada. Ela expande um pouco as coisas, porque a gente descobre que existe outros locais, no caso, só um local, basicamente, além do reinado da CBF Kane. Então a gente vai lá pra Pensa, acho que é Pensa, que tem o Lord Harlan. E a gente vai pra Trivantes, que tem a Rain, que tem o personagem do Dave Bautista, que eu esqueci o nome dele agora. Edo Voice é o nome dele. E eu também gosto das consequências que algumas mentiras possuem na história e a facilidade que o roteiro tem de entender que alguns personagens precisam ser descartados, pois o propósito dele já foi atendido. O exemplo disso foi o Boots, que foi um personagem que eu não gostava na primeira temporada, e na segunda temporada eu acho que eles não demoraram muito para que descartassem esse personagem. Já a terceira temporada já apresenta alguns problemas, né? Enquanto eu acho que a primeira e a segunda temporada elas são frenéticas, elas não param, elas estão sempre em movimento, a história da terceira temporada, ela não passa essa sensação. Eu senti cansaço, confusão, e eu senti que a história, a série, ela tava um pouco inflada dos seus próprios acontecimentos. Eu sinto que eles não souberam aproveitar a personagem da Rain. No final, ela ficou muito parada, na minha opinião. Ela ficou, sei lá, ela ficou realmente parada. Não sei, acho que esqueceram dessa personagem de escrever ela. E na minha opinião, a CBF, ela durou muito tempo. Eu acho que ela durou mais do que ela devia. Aquela cena que ela é picada pela cobra, eu acho que era pra ela ter morrido ali. Mas a morte dela ia ser muito sem graça? Com certeza ia ser muito sem graça, mas ela durou muito mais do que ela devia ter durado, pelo amor de Deus. E o final que deram pro Kung Fu? Eu achei aquilo muito estranho, porque a série, acho que da metade pra frente da terceira temporada, são 8 episódios, então a partir do 5º episódio eles começam a introduzir certas coisas de que o Kung Fu ele se daria muito bem como rei, que ele sabe conversar, que ele sabe fazer as coisas, um monte de coisa que a série tenta fazer a gente engolir, assim, fazer a gente engolir igual abaixo as coisas que eles estão falando sobre o Kung Fu. E eu não senti, acho que são 2 temporadas que o Kung Fu não demonstra essas qualidades de um rei, para no final eles tentarem fazer com que o Kung Fu se tornasse rei, uma pessoa sábia, basicamente assim. No final das contas, eu gosto bastante dessa série. Foi uma série bem divertida de acompanhar. Eu me diverti com os personagens, eu me diverti com as histórias, eu me diverti com as reviravoltas, eu me diverti com as cenas de ação. As cenas de ação da série são muito boas, na verdade, elas são um destaque da série. Admito que na última temporada tem os seus deslizes, tem algumas coisas ali que eu acho que eles podiam ter feito melhor. Mas apesar disso, eu gosto muito dela e eu acho que mesmo os deslizes da terceira temporada não tiram essa sensação que eu tive lá da primeira temporada e na segunda, e eu acho que eles fizeram bem de terminar essa série na terceira temporada, porque acho que se tivesse uma quarta, esses problemas, eles se agravariam muito mais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, por favor deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.